domingos cá estamos para lhe trazer então análises dos principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes. Boa noite aos três, o Feliz Silvia, o Silvério Longuano e o António Muxanga, cá estão os três. Vou começar pelo Silvério Longuano, escolher como assunto da semana a isenção do IVA. Eu queria cumprimentar o telespectador, cumprimentar os colegas do painel. É que eu escolhi este tema porque, por um lado, percebi que, de fato, houve uma sensibilidade para ajudar as empresas, sobretudo, e isso foi bom, mas achei também que, se calhar, perdeu-se uma oportunidade para nos concentrarmos num assunto tão simples como a questão do pão, porque há menos de um mês que o preço do trigo aumentou, isto tem consequência. Portanto, penso que também, apesar de ter sido citado como um dos alimentos que já está a ser bonificado, mas me parece que, para a sua importância, no momento em que as crianças estão em casa, não vão à escola, penso também devia-se pensar seriamente na possibilidade de poder bonificar e tornar o pão ainda mais acessível do que está. Está a referir-se ao pacote, portanto, dos óleos e sabões, é isso? Exatamente. Portanto, devia-se incluir o pão, apesar de já fazer parte, mas que, se calhar, pela importância que tem no momento em que os pais, as mães têm as crianças em casa, é um alimento muito consumido. Então, se conseguíssemos, fosse mais acessível, seria muito importante para as famílias carenciadas, sobretudo. Feliz Silvia escolheu o Eid ul-Fitr, bom, não sei muito bem como é que se diz. Boa noite, caros telespectadores e os colegas do painel. Como não seria diferente, estamos hoje a festejar, é uma data especial para os irmãos que professam a religião muçulmana, e nós elegemos esse tema porque acontece numa altura em que temos muitas restrições que são advindas da emergência que o país se encontra, mas quero acreditar que as preces que foram sendo feitas para esses irmãos muçulmanos, mesmo nesta situação de restrições, acredito que vão ajudar a minorar aquilo que podemos dizer como sendo as infecções comunitárias. Muito bem. Eid ul-Fitr, minha produção já me corrigiu relativamente a isto. António Muxanga escolheu como assunto da semana a eleição da Comissão da Ética na Assembleia da República, criou então um ambiente de crispação entre os deputados. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar os colegas e os telespectadores, agradecer a Deus pela proteção em vida, apresentar sentidos pésamos à família do jornalista da RM que partiu e saudar a África, por ocasião do Dia de África que amanhã vai se assinalar. Eu escolhi este tema partindo das atribuições da Comissão da Ética Central, artigo 50, na sua linha capa, que diz que uma das missões é divulgar e promover princípios e deveres éticos ao servidor público. Estas características o colega Gustavo Mavi não os possui, também porque ele foi condenado pelo tribunal por ter violado os deveres da função pública. O tribunal considerou em acórdão que os gestores daí não se conformaram com o princípio de obediência à legalidade administrativa nos termos e normas de funcionamento dos serviços de administração pública, que são de cariz imperativo e não facultativo. Daí que o coletivo de juízes, nomeadamente a doutora Filomena Chitzons, doutor Januário Guibunda, doutor João Varmel e o procurador doutor André Cumbe, e condenaram esses senhores. Faltou o processo disciplinar. Por quê? Eu penso que essa é uma questão que o primeiro-ministro deverá vir responder em sede das perguntas ao governo, porque estamos a perceber que estas coisas de pessoas que tomam posse perante o primeiro-ministro, cria-se confusão de não se saber quem tem que aplicar o processo disciplinar. Mas, apesar de ter sido tardio, sabe-se que esta condenação teve seus efeitos. O Ministério Público tirou ilações e Mavi agora está a responder a um processo no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Então, não se pode pegar uma pessoa que está para ir à cadeia, dar-lhe posse em sede do Parlamento e passar das mãos do chefe do Estado para ser conferido posse, com a possibilidade de ficar presidente da Comissão de Ética e substituir a Hermenegildo Gamito. Eu penso que isto é demais. Nós tínhamos a possibilidade de ter chumbado mais um outro membro da Frelimo, que tem processo por causa
de escândalos do Instituto Cereais, mas não o fizemos porque ainda não temos dados concludentes como este do Mavi, que foi condenado pelo tribunal. Portanto, vamos cá, Mavi, Kakana Madzumbela, Angana Matsamela, para estar na comissão de ética. Vamos esquecer, e o Partido Frelimo tem a oportunidade de escolher um outro candidato sob o risco de banalizar as instituições. Vamos aos temas que escolhemos para esta semana. Vamos começar então pelo resgate de 2 empresários que estiveram em cativeiro, um durante 3 meses, o outro cerca de 1 mês, que haviam sido então raptados. Na altura então abordámos este assunto aqui. Feliz Silvia, começo por si. Foram então resgatados estes empresários, foram encontrados alguns dos supostos executores, mas continuam a faltar os mandantes destes crimes. Bem, eu penso que este é um assunto que já abordamos aqui nesta mesa. É um crime, isso é uma questão de crime organizado e nós temos que felicitar as forças de defesa e segurança por esse trabalho que estão a levar a cabo, que conseguiram efetivamente resgatar esses empresários. Falo concretamente dos últimos 2 casos que foram resgatados ao longo desta semana. Eu quero acreditar que nós temos que olhar para uma situação em que o crime é feito de forma organizada, de forma muito clara, e apareceu aqui o Serviço Nacional de Investigação Criminal a dar cobro a esta situação. E quero acreditar que nós temos que felicitar as forças de defesa e segurança por este trabalho que foi efetuado. Sr. Velonguan, se é certo que temos que felicitar as forças de defesa e segurança porque conseguiram então resgatar os 2 empresários, há questionamentos a fazer, nomeadamente no sentido de que se os mandantes não estão a ser encontrados, o próximo crime vai acontecer mais dia, menos dia. Sim, portanto, primeiro realmente temos que reconhecer que houve este facto importante para desencorajar os que praticam este crime e até para dar tranquilidade à classe empresarial, uma vez que os últimos 3 empresários que foram raptados foram resgatados com vida. Eu penso que isto é importante, mas também temos que reconhecer 2 aspectos que para mim correram menos bem. O primeiro é a comunicação, portanto, a forma como estes raptores ou a forma como foram resgatadas estas pessoas suscitou muita polêmica e dúvidas em muitas pessoas. Portanto, qual é a sua dúvida em particular? Não falo da minha dúvida, estou a falar das dúvidas que correm tanto nas redes sociais, sobretudo pelo aparato de jornalista que foi levado para o palco das operações. Portanto, deixou uma certa teatralidade que acabou prejudicando. Portanto, eu penso que a polícia e o Ministério do Interior têm que trabalhar mais e melhor esta questão da comunicação, porque um trabalho que se calhar durou meses a ser feito, mas mostrado como foi mostrado, a começar até pelas coincidências, no mesmo dia, depois no dia seguinte, é dito que é morto um tal raptor em circunstâncias que não foram explicadas, esta teatralidade com que foi exibido a recuperação da tia. Portanto, eu penso que esta questão manchou, se calhar, um pouco este trabalho bonito que foi feito. Portanto, é preciso que se refira, se trabalhe mais nesta área. Mas a grande questão é exatamente esta que foi levantada, porque é preciso, efetivamente, que estas pessoas que foram encontradas, por exemplo, foram encontradas 2 pessoas, e era importante que essas pessoas fossem apertadas, até dizerem com que estão a trabalhar. Acreditamos que essas pessoas foram encontradas com telemóveis, e se calhar acreditamos que esta casa era frequentada por pessoas, porque dá a entender que está no meio de habitação. Portanto, parece que houve, portanto, para um leigo, não é que não conhece muito a matéria, parece que houve muitos indícios, parece que houve ali uma grande oportunidade para que efetivamente se siga o rastro dos mandantes, e aquela morte que é dito que terá
acontecido de um dito também que é um grande raptor. A pergunta é, não houve espaço para prendê-lo, que é para esclarecer, porque parece que há este lado. Portanto, isto não para minimizar o trabalho que foi feito, mas para dizer que, sim, senhor, foi um trabalho que, de repente, salvou pessoas, mas que a sociedade espera um pouco mais, e acredito que, se tratando-se de um novo ministro com uma nova pujança, dar aquela recha de esperança de que este assunto sequer pode ser esclarecido. E é por causa disso também que nós nos tornamos exigentes, queremos saber mais, queremos ouvir mais, queremos, de fato, ouvir que já existe a luz no fundo do túnel para se encontrar os mandantes, aqueles que recebem os dinheiros, aqueles que se aproveitam e se completam por este crime hediondo. Tom Chan, o diretor do Cernic, ao nível da província, dizia que uma das primeiras exigências dos mandantes, no caso do Adatia, era de 5 milhões de dólares. Quer dizer, eu nunca vi 5 milhões de dólares na minha vida, não sei se algum dia vou vê-los. Os montantes são demasiado elevados, que são pedidos para depois o resultado que nós vemos é encontrar aquelas pessoas que eu acho que nem 500 mil meticais alguma vez viram as pessoas encontradas. Há aqui um nexo de causalidade que parece estar a faltar neste assunto. Sempre que se está perto dos mandantes, só se encontra os executores. Muito obrigado. Bom, primeiro dizer que estes resgates vêm, de certo modo, limpar a imagem que pairava sobre a família Lalji. Eu vi algumas pessoas em conversas aí de café que diziam que o filho de Lalji não tinha sido raptado, alegadamente porque voltou bonito, porque voltou, sei lá, coisinhas que não tinham pés nem tem cabeça. Eu havia tido conversa com o tio do miúdo, são meus conterrâneos, conheço-os desde o Chibuto, no tempo do próprio pai, e percebi que há muita gente que aparenta ser boa, porque são pessoas até que em momentos bons estão com a família Lalji, comem na família Lalji, recebem apoio da família Lalji, a diabolizar. Mas a verdade é que o miúdo estava raptado. E o grupo que havia raptado o miúdo, eu mesmo grupo. Agora, há uma situação muito interessante aqui. É que fala-se do assassinado. O assassinado é filho de uma pessoa que também já foi assassinada, alegadamente por era raptor, o senhor Timane, próximo da casa do Dengue Buza, foi assassinado em véspera de eleições. Esse Bush já há muito tempo falava-se dele, prendiam, depois soltavam porque não havia matéria. Mas eu acho que isso só não é suficiente, porque o Maniche, depois de resgatado, dizia que ouviu falar de nomes de dirigentes. Pelo que sei, neste governo não há nenhum membro da família Antimane, nem administrador do distrito não existe. Portanto, a Cernic, se quer ter a verdade, tem que trabalhar com os dados que o Maniche tem, e vamos ver se desta vez o vice-comandante-geral da polícia há de ir fazer a conferência de imprensa para pôr o Maniche a dizer a verdade, à semelhança daquilo que foi fazer na Zambésia com os apoiantes do Nhongo, que depois andaram a acusar a nós. Então, o tratamento tem que ser igual. Em relação aos valores que estão a ser levantados... Mas podia ser também uma estratégia dos raptores seja confundir como... a investigação, chegar ali... Inês Langa tem envolvido, Antônio Mchanga tem envolvido... Seja como for... Vale o que vale... Seja como for, que sejam anunciados a semelhança de Antônio Mchanga e Manteiga foram anunciados, para garantirmos igualdade de tratamento. Porque quem saiu de Maputo para ir pegar as pessoas, para ir falar de Antônio Mchanga, sei lá o que, foi o vice-comandante-geral da polícia, que tenha a mesma humildade de ir a Matola, pôr o Maniche a falar e apresentar-nos às pessoas. Depois vai seguir a investigação, da mesma maneira que está a conseguir a investigação sobre o nosso caso. Eu disse aí, não vou sair. Aqui não há moçambicanos da primeira nem da terceira categoria. Não há aqueles que nasceram com sapatos do ventre da mãe e aqueles que nasceram nus. Em relação aos dinheiros, eu acho que está claro. O guarda diz que foi mandatado de África do Sul para vir guarnecer branco aqui em Moçambique. A senhora saiu da África do Sul para vir arranjar casa para colocar o branco. Maniche, quem rapta Maniche, parte das pessoas é um funcionário do município. O funcionário do município está nas mãos da polícia. Então, o funcionário do município, que não é qualquer pessoa,
deverá indicar quem são as suas contrapartes reais e a senhora também tem que indicar quem é esse tal de seu namorado. Eu acho que até aqui, pelo menos não temos os verdadeiros mandantes, mas pelo menos temos os gestores de base. Já temos, portanto, pistas para chegar aos mandantes. Sim. Em vez de torturar aquela senhora tem que indicar que é o namorado. Dizem que está na África do Sul, trazê-lo aqui. O homem do município é que tem que nos dizer a verdade. Porque não se pode brincar com coisas sérias. Muito bem. Vamos avançar para o segundo ponto relacionado com isto, que aconteceu precisamente no mesmo dia. A Procuradora-Geral da República foi ao Parlamento apresentar aquilo que é o seu informe anual sobre o estado da legalidade em Moçambique. Coincidentemente, então, foi o dia em que foram resgatados estes dois empresários, em que a Procuradora-Geral da República, foi ao Parlamento, falou de várias coisas, do processo das dívidas ocultas, quer decorre em Moçambique, quer decorreu e pode decorrer nos Estados Unidos em função do destino a dar a Manuel Chang, da lei de recuperação de ativos, que já deve ser a terceira ida dela a falar da necessidade da aprovação de uma lei de recuperação de ativos. Enfim, falou dos vários crimes de corrupção que têm estado a ser atuados pela Procuradoria-Geral da República. Silvério, vou começar por você, desta vez. O que é que achou desta ida da doutora Beatriz Bochila ao Parlamento? Acha que foi convincente na sua apresentação ou não? Não, a verdade é que esse discurso sempre tem uma parte que a gente concorda, que pronto, foi feito algum trabalho, foram feitas algumas demarches, mas há de perceber que sempre deixa muitas nuances que levantam muitas dúvidas. Quais são as suas dúvidas em relação àquilo que ela apresentou? Bom, primeiro eu começaria com a questão da recuperação de ativos, que acho que é importante, a lei tem que existir, mas o fato dela ter dito que reconheceu que há uma discrepância entre os bens, portanto, penhorados até agora em conexão com as dívidas ocultas e o montante das próprias dívidas. Portanto, este fato, para mim, questiona-se, se ela já reconhece que o que foi penhorado está muito longe daquilo que efetivamente foi emprestado, o que é que ganharíamos efetivamente? Porque se tivesse mostrado que realmente foram encontrados montantes muito grandes, não é? Que devem ser recuperados, então justificava-se a emergência de fazer esta lei para apanhar aqueles bens. Mas ela reconheceu que o que foi encontrado em relação ao que efetivamente foi emprestado é uma discrepância muito grande. Portanto, eu fiquei sem perceber muito bem esta questão. Também não percebi muito bem a obsessão que se tem em trazer o Chang para aqui, porque ela própria disse, se for aos Estados Unidos vai ser absolvido. Ainda bem. Portanto, era essa questão só de fazer um acordo com os Estados Unidos. Olha, como já sabemos que vocês, depois de julgar, vão libertá-lo, então levem-no quanto mais cedo e logo que o libertar volte cá a responder pelos seus crimes, porque o contrário não é possível. Portanto, se ele vem primeiro para Moçambique, uma vez julgado, se for libertado, Moçambique, por ser o seu país, não pode o enviar para o exterior. Portanto, eu não percebi também esta falta de lógica sobre um assunto como este. Também não ficou muito esclarecido a questão que foi colocada sobre os montantes que foram pagos aos advogados na África do Sul para conseguir a sua libertação. Também não ficou muito claro por que se concentrar apenas nesta obsessão de trazer Chang para Maputo e não mostrou muito que, para além dos que já estão presos, que a segunda vaga dos que foram acusados pelos americanos de conspiradores, isto e aquilo, portanto, não tapou, não abriu muito o véu para se perceber qual é a percepção que ele tem deste grupo, são efetivamente... Não está convencido da abordagem da Procuradoria-Geral da República a este caso das dívidas ocultas? Sim, portanto, pareceu-me que esta questão que é central, é preciso que se diga, é uma questão muito central
para a credibilidade da nossa justiça, não só a nível interno, como a nível internacional, até para se levantar as sanções de que estamos a ser vítimas, que estão a prejudicar milhões e milhões de pessoas. Portanto, parece-me que devia ter dado mais informação, devia ter mostrado que está a trabalhar. Também uma pergunta que foi feita sobre a dualidade de critérios, no sentido que se é um pilha-galinhas e logo é preso, mas quando é uma pessoa, digamos, das altas instâncias do poder, há muitas reticências e quando você olhar para o prejuízo de um e do outro, encontra-se uma grande desfasagem no sentido de que o pilha-ganha tem que ser preso, prejudica também as pessoas, mas prejudica muito mais pessoas, portanto, aquelas pessoas que, portanto, desviam, roubam milhares e milhares de... Muito bem, penso que a ideia essencial ficou aí. Antônio Muchanga, queria ouvir a sua opinião sobre esta ida da Procuradora-Geral da República à Assembleia. Uma das coisas que prejudica a presença da Procuradora na Assembleia da República é a arrogância. Sempre que se dirige aos membros da oposição, dirige-se com um cara de muito desprezo. E parece que ela é analfabeta, não percebe que os deputados foram eleitos no mesmo sistema e valeram o mesmo número de votos nos círculos eleitorais onde foram eleitos. Eu valho o mesmo voto que a religião Ronguane e nós valemos o mesmo voto que a religião Verônica Macama, assim sucessivamente. Portanto, esta questão da arrogância, a Procuradora precisa de saber, quando está na Assembleia, ela não faz parte do CLAC. Nós podemos andar de chamar nomes, ela não precisa de entrar e procurar usar gírias lançados até por pessoas que não têm dignidade suficiente, porque há coisas que a gente fica com elas por pensar, bom, estamos a ajudar as pessoas a crescer e quando é chegar o momento vamos tirá-los e eles não terão cara para voltar a aparecer ao povo, ela começar a pegar aquilo. Eu senti muita pena dela. E falou, por exemplo, da recuperação de ativos. Mas como é que você recupera ativos antes de julgar as pessoas? Por que, por exemplo, foram tirar coisas do Nhangumele e não tiram coisas do Manuel Chang? O que ela já tirou de Manuel Chang? Se Manuel Chang já está preso, ela diz que Manuel Chang, quando voltar, há de ser preso em Moçambique. O que já tirou de Manuel Chang? Tudo que nós vimos a ser arrestado são coisas de Nhangumele. Tudo que foi visto a ser arrestado é daquele miúdo ali. O que ele já arrastou, por exemplo, da família Ndundambi? Para todos os efeitos, uma lei de recuperação de ativos permite que o Estado tenha um mecanismo de gestão destes ativos uma vez havida esta apreensão judicial. Nesta altura, a questão que se coloca é o que é feito desses bens e qual é o valor que terão até o julgamento? A questão de fundo que a Procuradora deve trazer, esse é outro assunto. Não tem nada a ver com este processo das dívidas ocultas. Porque o Código Penal já orienta isso, mesmo sem lei de recuperação de ativos. As coisas que as alfândegas têm andado a aprender, leva para onde? Quando apanham um caminhão carregado de mercadoria contrabandeada, leva para onde? E qual é a lei que usa? Quando, por exemplo, quando arrestaram... A já está pública. Então... Isso é diferente do processo judicial, atenção. Não. É diferente do processo judicial. Até o esclarecimento do processo judicial, sim, até que a decisão transite em julgado, os bens não podem ser mexidos. Não podem ser mexidos. São arrestados para um determinado sítio. É a mesma coisa que ele tem que continuar a fazer. Eu recordo-me das casas onde apanharam Mandonga, no Belo Horizonte, que a casa até agora está com a polícia. Pois, mas já viu em que estado está? Não, a minha questão não está aí. A minha questão é querer saber o que a Procuradora agora está a fazer para efetivamente garantir que está preocupada em trazer a realidade. Os americanos nunca vão colaborar com a Procuradora, porque a própria Procuradora não colabora com os americanos. Os americanos precisam de Manuel Chang. Entrega Manuel Chang. Há uma máxima que anda, Jeremias, até é muito usado lá na tua zona. Quando há um mau espírito em casa, mesmo que diga que precisa da tua irmã mais bonita, o que se faz para salvar a família é entregar a ela, pelo menos todos nós vamos viver, enquanto está lá em casa de tal mau espírito. Sobre os crimes eleitorais, a Procuradora pura e simplesmente não disse absolutamente nada. A Procuradora tem em suas mãos os dois editais da Matola. Num dos editais eu ganho eleições e no segundo edital eu estou a perder eleições. O Conselho Constitucional lhe entregou, não está a dizer nada sobre os crimes de vida. A Procuradora fala de uma coisa hoje, no próximo já não fala. Dá a sensação de que as questões já foram esclarecidas. Para as crianças que estão a nascer agora, pensa que o caso Sibaciba já foi esclarecido. O caso Sistac já foi esclarecido. O caso, quer dizer, sobre esta questão do Egídio Vaz e Julião Ronaldo, que andavam a fazer sondagens, a divulgar nas redes sociais. Nem Mugiu, nem Tugiu. Quer dizer,
Há muita coisa. Então acha que não foi abrangente o informe da O informe foi muito seletivo. É por causa disso que até temos pessoas que já deviam estar na cadeia e por culpa dela até chegam a concorrer à Comissão Nacional de Ética, porque ela não está a fazer o trabalho que ela devia ter feito. Eu penso que nós, como deputados, temos que olhar mais para questões legais e não levantarmos questões de forma emocional. Porque nós sabemos que o informe da Procuradoria é uma questão de lei. Está previsto na Constituição, no próprio regimento da Assembleia da República. E quais são as matérias que têm que vir? Se calhar nós podemos avançar para uma situação de revermos a lei, para vermos quais são os aspectos que têm que vir no informe da Procuradora-Geral da República. Agora, os jornalistas já têm acompanhado desde os tempos do Eduardo Molembo. Não há uma clarificação, ou parece não haver uma satisfação por parte eu penso que nós como deputados temos que avançar para esta situação, para vermos claramente o que é que tem que vir no informe a ser prestado à Assembleia da República, pelo Procurador-Geral da República, e não estarmos aqui a trazer situações que não conflituam com aquilo que é a lei. Nós sabemos o que é que tem que vir no informe. Porque quando nós começamos a colocar questões que conflituam com a própria lei, nós sabemos que... Que questões está a referir, por exemplo? Não, essas questões que levantava o meu colega o colega do painel, são questões processuais. Desculpa lá. Eu fui deputado nos tempos do procurador Paulinho. Trazia um informe que não era abrangente. Em função de cada assunto que nós perguntávamos. Por exemplo, eu perguntei a questão do edital da Matola. Ele teria dito, o edital está na situação X, o seu processo está a decorrer na Procuradoria do Distrito número X. Esta procuradora não consegue fazer isso. Quando você lhe pergunta uma questão concreta, fica arrogante. Nós não estamos a dizer que no corpo tem que conseguir perceber o que o Antônio Mchanga tem na cabeça. Mas quando eu lhe faço a questão, ela tem que ter a humildade de consultar aos seus assessores para lhe dizerem que o processo está. Nós não estamos a dizer que a pessoa vai ser presa hoje, ou pelo menos dizer que este processo está em instrução, este processo está na fase de acusação, este processo já foi remetido ao tribunal. Não é isso que ela faz. Mas também tem que ver o horizonte da informação. Qual é o horizonte? O informe é anual. Sim. É anual. É 2019. E essas questões que está a levantar o colega Mchanga não tem a ver com aquilo conforme que foi prestado à Assembleia da República. Tem. A validação e proclamação dos resultados autárquicos foi feito em 2000 Estamos a falar do informe de 2019. Sim, senhora. Estamos a falar do informe de 2019. É esse informe que tem o meu edital da Vitória de 2018. Mas vamos ouvir então a ideia, Feliz, eu queria que desenvolvesse mais a sua ideia. Não, eu estava a dizer aqui que nós temos que olhar para o horizonte do informe. O informe é anual. Tem a ver com 2019. Então acha que deve se circunscrever apenas aquele ano, é isso? Apenas aquele ano, sim. Mas, relativamente aos processos... Este é o 16º informe, a ser prestado à Assembleia da República. E nós não podemos estar aqui a trazer aspectos que têm a ver com outros anos. Se fosse isso, as dívidas ocultas, por exemplo, a instrução de versões das dívidas ocultas é de 2015. Foi muito incisiva a Procuradora-Geral da República em relação a esta questão. Se o modelo for esse, por exemplo, as dívidas ocultas têm um processo de 2015. Portanto, nunca entraria eu nesse processo. Não, mas é um assunto que está a correr. É um assunto de 2015, mas o processo está a correr. E foi muito incisivo. Eu acho que a Procuradora-Geral da República trouxe informação muito pertinente, que eu acho que nós devemos valorizar em relação a esta questão das dívidas ocultas. Eu acho que uma coisa é dizer que não foram pertinentes. Agora, apresentar questões legais, o colega tem que reconhecer que ou desconhece ou alguma coisa qualquer, não estamos a perceber, porque efetivamente ele fez um informe e as perguntas que foram lhe colocadas derivam do seu informe e ela até tentou responder essas questões. Portanto, parece que esta dúvida dos procedimentos é do Sr. Feliz, portanto, não é da Procuradoria da República, nem tem nada a ver com a lei. Por exemplo, estamos a falar da lei de recuperação de ativos. Era muito bom dizer, olha, nós, por exemplo, temos esses bens que poderiam ser, não é? Se calhar podiam ser recuperados, se existisse essa lei.
mas não estamos a conseguir. Mas a verdade é que nós perguntamos diretamente, tá bom, nós queremos realmente ver se a Assembleia vai se apressar com esta lei. Quais são? Dá lá o exemplo desses bens. E não foi dado nenhum exemplo. Parece-me que quando a Procuradora, da mesma maneira que disse aos deputados, se vocês conhecerem casos, em vez de esperar o informe. Portanto, o informe não é para vir questionar ou dar tarefas à Assembleia da República. É ela que deve prestar conta, mas ela está a virar o jogo. É a Assembleia... Não a lei de recuperação de ativos é pertinente. Há uma coisa eu penso que penso que é o terceiro informe onde pelo menos a Procuradora se refere à lei de... E eu não sou responsabilidade apertada. Acabou soltando que a Procuradoria, por exemplo, os 100 milhões que ele foi pagar os amigos dele, mabundas lá, podia ter usado aquele dinheiro para pedir a consultoria, pedir um escritório, fazer um anteprojeto. Esse é um anteprojeto. O ministro disse sim, nós estamos a apreciar, que é para o documento vir para cá. Agora, ela passa então, nós como deputados temos que flexibilizar a aprovação desta lei, que é muito importante. Não vai flexibilizar uma coisa que não está nas tuas. Vai fazer. Nós propusemos ali a lei das autarquias provinciais, negaram. Mas o que viesse fazer agora, com a revisão da Constituição, o que é? Não é autarquia provincial. Pois, mas isso é preocupante, porque a Assembleia é o órgão legislativo máximo. Para mim, a grande questão é que ele não pode usar a falta deixa para se justificar, para justificar por causa disso. Não. Você faça o seu trabalho, porque se ela aceitou ser procuradora, é que está convencida de que existem leis suficientes para agir. E é dentro deste quadro legal, queremos que ela age. Se ela tem falta de uma lei, não é no momento de respeitar a Assembleia da República, querer já que a Assembleia da República preste conta a ela, isso é grave. Desculpa, ainda convidaram a mim para eu falar com ela no gabinete. Passam 3 anos, o que é que ela está a fazer? Está a pedir a mim para ir ao gabinete dela fazer o quê? O meu papel, desculpa, como representante do povo, é questão, porque não vou ao gabinete dela. Quer dizer, eu não sou assessor dela, eu sou representante do povo. Não, mas isto aqui ficou claro, colega Mchanga, que ela disse, o gabinete dela, a porta do gabinete dela está aberta. Com as portas Nós devemos esperar apenas quando eu não posso ir ao gabinete da Procuradora para negociar o informe. Não vai negociar. Não vou fazer isso, eu sou representante do povo. É no exercício da cidadania. Vamos avançar para outros pontos que elegemos para esta noite. Por isso que a Procuradora, se o debate não chegou ao nível da Assembleia, eu sei que é uma das pessoas que acompanham muito o nosso programa, vai anotar então estas mensagens que vocês estão a mandar a ela. Vamos avançar. Esta semana houve a Troika da SADC reuniu no Zimbábue para analisar então o conflito em Cabo Delgado, o que mostra então que a dimensão do conflito então sai de uma dimensão meramente nacional para já uma extensão, pelo menos no nível regional da SADC, isto praticamente no segmento do comunicado do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que considerou então que o conflito em Cabo Delgado era um conflito levado a cabo por grupos terroristas. Logo a seguir, a África do Sul, tanto a Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul concedeu então uma entrevista onde revelou que Moçambique pediu ajuda militar à África do Sul para combater os grupos terroristas que operam naquela região do país. Desta vez vou começar então pelo António Mchanga. O que é que significa esta extensão do conflito, esta extensão deste conflito, pelo menos na procura de soluções para a dimensão regional? Significa que depois do assalto às capitais distritais, o governo começou a assumir que efetivamente a situação não vai ser controlada através de mercenários e das nossas forças armadas. Já tínhamos chamado a atenção sobre esse fato e alguns ministros já apareceram a dizer que as forças nacionais ainda não estavam esgotadas a sua capacidade. Então, demonstrou-se que não há capacidade efetivamente. Há muitos problemas no terreno, há falta de logística no terreno, há vontade dos homens combater, mas não estão à altura. E depois assaltaram-se as capitais distritais, aquilo pareceu uma brincadeira. Até pareceu a queda do Maputo Sese Seko. Em uma semana, 3 capitais distritais serão assaltadas. Quer dizer, lamento que só agora, depois de
desta destruição toda, dessas mortes todas que aconteceram, é que o governo aceita que precisa efetivamente de convidar a SADC para vir ajudar. Feliz, qual é a sua leitura? Eu penso que nós já tínhamos falado deste assunto aqui, da diplomacia que está sendo levada a cabo pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi. Teve o primeiro encontro com o presidente do Zimbábue, Manica, e agora foi a Troika que reuniu mais para analisar esta questão. E nós já tínhamos dito que essa situação não deve ser só de Moçambique de forma isolada. A região, a coesão que existe na SADC tem que ser convidada para esta situação de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Porque Moçambique está a ser atacado, mas aqueles países também não podem ficar... não podem estar isentos em relação a este aspecto. Eu penso que é uma situação que já tínhamos dito claramente que há um trabalho que está sendo feito e os resultados estão aqui. Os terroristas em Cabo Delgado estão a perder terreno. Hoje em dia nós já não falamos mais de essas capitais distritais que eram assaltadas por aí em diante. A situação é que as Forças de Defesa e Segurança conseguiram normalizar a situação em Cabo Delgado. E isto aqui mostra claramente que falamos aqui, por exemplo, da situação da Tanzânia, que não estava a agir, né? Mas a Tanzânia já se posicionou. Nós sabemos que a Tanzânia está lá. O Zimbábue é um parceiro estratégico, mesmo na Guerra dos 16 anos. Foi um parceiro estratégico para Moçambique, em termos de defesa e segurança. Relativamente à ideia de que esta abordagem do governo demorou mais de 2 anos. Mas era preciso que houvesse alguma clareza. Porque no início, como nós sabemos, falava-se de insurgentes. Sua Excelência, o Presidente da República, até chegou a colocar-se colocar a sua disponibilidade para conversar com as pessoas. Mas depois fomos ver que o Conselho de Defesa e Segurança, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, depois veio a perceber que tratava-se de terrorismo mesmo. E não se pode conversar com terroristas. O que nós temos que fazer é ir atacar esta situação. Silveira Ngwana, esta é a abordagem, este é o caminho certo para combater o terrorismo em Cabo Delgado, não? Não, eu preciso lembrar que o MDM já em tempo útil tinha alertado de que para conseguirmos enfrentar esta situação precisávamos de acionar realmente a cooperação no quadro da SADC, concretamente no órgão de defesa de que fazemos parte. Eu penso que foi bom que o governo tenha ouvido este reto do MDM. Mas é preciso também acrescentar que nós já falávamos que não só no quadro da SADC, mas também seria importante, se calhar, falar com outros atores que têm uma experiência relevante no combate do terrorismo. É preciso lembrar que esta semana mesmo os Estados Unidos veio confirmar que efetivamente há uma ligação estreita entre os terroristas de Cabo Delgado e do Daesh. Portanto, acho que esta informação, por uma potência que lida com... Acho que é um ator também que sequer deve-se pensar seriamente, porque virmos aqui cantar vitórias, não sei se não é prematuro, e até sequer os terroristas gostam de ouvir nós já cantarmos vitórias quando ainda é prematuro, porque a STV, hoje mesmo estamos a fazer esse debate, noticiou que há mais de 10 mil refugiados em Metus. Então, dizer que há normalização de situação numa situação desta, penso que é muito prematuro. Dizer que, bom, o assunto já está a ser tomado a sério, há esforço que está a ser feito para a Força de Defesa e Segurança, é uma coisa. Agora, falar de vitória, parece-me que neste momento estamos ainda no momento de combater, e é importante que se caminhe nesta direção. Agora, há um aspecto que é importante, não é? Como diz na gíria africana, que quando o feiticeiro entra dentro da casa, é que alguém da casa também lhe abriu. Portanto, parece-me que da mesma maneira que estamos a seguir esta linha militar, convocando, portanto, outros países da região, e é preciso dizer que também solidariedade, não é porque vão ser atacados. Eu penso que esta forma de falar não é correta. É preciso também que se faça algumas diligências internas para impedir que esses terroristas encontrem simpatias
interna. Portanto, há outro trabalho também que deve ser feito, porque é preciso lembrar, e a procuradora foi muito incisiva, eu até gostei de ouvir ela dizer isso, olha lá, que nós na região da África Austral, é ela que disse, somos únicos, estamos em guerra, vocês não estão cansados disso. Portanto, parece que este reto que vem da Procuradoria da República, quando dizer que não vai se combater isto só com a Procuradoria, queria lembrar que há outros assuntos, há outras formas, não é? Que é preciso para as questões sociais, as questões econômicas, as questões de unidade nacional, a questão, por exemplo, alguém, não me recordo quem, que disse uma coisa importante. Diz, olha, em África, portanto, acho que em Angola, sim, portanto, foi o Lopo de Nascimento, que disse também esta semana, disse, olha, em África, quando se exclui um partido, por exemplo, do poder, através de fraude, de outras manigâncias, também pode ser a excluir um grupo étnico. Então, é importante também que nós reflitamos sobre isso, sobre essas vitórias esmagadoras, retumbantes, fraudulentas, não serão também na causa deste conflito. Portanto, penso que nós temos que sentar como político, como sociedade, a ver o que está a falhar para que só Moçambique, nesta região, já esteja em quinta guerra, porque os próprios que nos ajudam vão se cansar. Vão pensar, o que vocês estão a fazer para sempre nos convocar para guerras? Tentem governar também bem para evitar este tipo de... Vamos fazer um breve intervalo para atendermos a alguns compromissos comerciais. Na segunda parte ainda vamos ver, o Governo anunciou um conjunto de medidas para apoiar as empresas, vai colocar então 600 milhões de meticais do INSS através da banca comercial para financiar as empresas, vai colocar 1 bilhão de meticais através do Banco Nacional de Investimentos, também para financiar as empresas, e ainda vai cortar 10% do preço da eletricidade a partir de final deste mês de junho e por um período de 6 meses. Vamos analisar o impacto destas medidas daqui a pouco na segunda parte. Até já. As pessoas idosas são o maior grupo de risco de infecção com Covid-19, uma doença sem fronteiras, raça, religião, cultura. É importante que tenhamos uma grande atenção e cuidados com os mais velhos. Que razões tornam os idosos mais propensos ao Covid-19? Os idosos tornam-se propensos ao coronavírus porque o seu sistema de defesa diminui com a idade. Os idosos devem ficar longe das crianças mesmo sem sintomas da doença? Os idosos devem tomar cuidados de prevenção como toda a população. Devem manter distanciamento das crianças se estas tiverem algum sinal e sintoma. Reduz o risco de infecção pelo Covid-19. Saúde é coisa séria. Cuide de si e dos outros. Um país sem cultura é um país sem identidade. Muito bem, estamos já na segunda parte deste Pontos de Vista. Como eu disse no final da primeira parte, o Governo anunciou, através do Primeiro-Ministro, na última semana, que vai colocar 600 milhões de meticais do INSS para as empresas através da banca comercial e 1 bilhão através do Banco Nacional de Investimento. No caso concreto do INSS, o fantasma, portanto, dos dinheiros do Tesouro dos anos 90 ainda está bem presente, por isso sempre que se fala de dinheiros dos contribuintes, no caso vertente dinheiros dos pensionistas, levantam-se sempre interrogações. Começo pelo Feliz, a sua leitura a este pacote e, em particular, a esta questão da utilização dos dinheiros do INSS. Eu penso que isto vem mesmo aliviar a situação econômica em que as empresas se encontram. Eu quero parabenizar esta iniciativa. Mostra claramente que, face às medidas que estão previstas no decreto presidencial, há esta também almofada que aparece que vai aliviar, de certa forma, as empresas.
eu acredito que com esta situação o INSS, conforme sempre foi aqui questionado, não estava a fazer a sua parte em relação àquilo que é o alívio da balança de pagamentos. Eu acredito que é uma medida muito pertinente e vai ajudar a dar esta almofada às empresas no sentido de continuarem a progredir do ponto de vista da sua estabilidade, efetivamente para... Está confortável com esta opção de recolher o dinheiro dos pensionistas para financiar as empresas? Eu acredito que sim. É um dinheiro que existe e acredito que sim. Silvério Nguano? Bom, eu preciso lembrar que nós já dissemos muitas vezes que há ausência do INSS e dizia-se na altura que o INSS tem uma lei própria, mas penso que a razão acabou vindo à tona, da mesma maneira que falávamos da necessidade de acionar o órgão da SEDEC, também dizia-se que não aguentamos. Portanto, isto primeiro mostra um aspecto, que realmente os desafios com que as sociedades modernas, a sociedade moçambicana, hoje se defrontam, são tão grandes que se calhar esta ideia da exclusão de outros setores da sociedade na procura de soluções, na gestão e até na governação, acaba nos prejudicando, porque nós temos dado contribuições como partido, como MD, mas também outros setores da sociedade, que depois mostram-se que são verdadeiras, são saídas aceitáveis, enquanto que os que defendiam de forma quase que religiosa, o regime vem se mostrar que era um conjunto de equívocos. Portanto, penso que se calhar precisamos também de começar a pensar numa espécie de pacto de regime para enfrentar estas questões, para que não sejamos só convocados para lutar pelo Estado e depois somos excluídos na sua governação. Eu penso que este é um aspecto importante. O segundo aspecto, como dizia, aproveitando uma deixa que dizia o Jerônimo portanto, o líder do Partido Comunista Português hoje, que dizia, olha, quando é para a banca, sempre há dinheiro, mas quando é para as questões sociais, não há dinheiro. Portanto, da mesma maneira que achamos que é importante financiar as pequenas e médias empresas através da banca, portanto, este dinheiro vai para a banca e da banca para... Portanto, é também importante perceber que o INSS é, antes de mais, dos trabalhadores. Quem desconta, de fato, é verdade que 4% é a empresa, 3% é o trabalhador, mas o INSS foi feito pensando no trabalhador e não na empresa. Portanto, é preciso que as empresas sejam apoiadas, mas é preciso também que o trabalhador, que é o dono do INSS, também seja apoiado diretamente, porque nós não podemos só apoiar as forças vivas da economia, as empresas, a banca, mas nos esquecermos de apoiar diretamente, porque a grande dúvida, esse dinheiro dos pensionistas, a quem é que deve ir primeiro o dinheiro dos pensionistas? Às empresas e à banca ou ao próprio pensionista? É verdade que quando vai à empresa, depois acaba indo também para o pensionista, porque esse não vai perder emprego, porque essa empresa vai poder sobreviver. Portanto, eu penso que é muito importante que as empresas que estão a contribuir vejam que vale a pena contribuir para o INSS, porque já estamos a ter retorno, porque no momento que estamos a precisar, o INSS está a nos dar a mão. E acho que, nesse sentido, também seria importante pensar naquelas empresas que têm um serviço social muito concreto, como, por exemplo, as empresas ligadas à educação, só para dar alguns exemplos, mas também a saúde e outros aspectos que deviam ser, portanto, os parceiros privilegiados para ser salvas nesta questão, porque também é milhares de pessoas que estão por detrás, mas também tem que se pensar seriamente como pode-se ajudar aquelas pessoas que estão a perder os postos de trabalho na sequência do Covid. Deixe-me ouvir António Changa sobre a utilização deste fundo do INSS. Bom, nós temos premissas diferentes aqui, dada a experiência que nós temos de passado. Nós achamos que o dinheiro do INSS deve ajudar a pagar salário dos trabalhadores. Se uma empresa tem um problema de pagar salários, essa empresa pode ir ao banco, pedir emprestado dinheiro para pagar salários, porque o dinheiro é proveniente dos salários.
Nós temos memórias. E para a atividade produtiva em si, como é que seria? O problema é que as pessoas levam dinheiro em nome da atividade produtiva, não fazem nada da atividade produtiva. Nós temos memórias, por exemplo, das pessoas que receberam dinheiro e deixaram milhares de pessoas no desemprego. A Air Aviation recebeu o dinheiro do Instituto de Segurança Social para aumentar o número de aviões e dar emprego às pessoas. Quantas pessoas estão lá empregadas? O nosso banco recebeu o dinheiro do Instituto de Segurança Social para abrir mais balcões, dar melhor emprego às pessoas e rentabilizar. Quanto dinheiro é que trouxe? Aqueles projetos de Sissaca, o hotel lá, quanto dinheiro é que trouxe para o Instituto de Segurança Social? Várias empresas receberam dinheiro do Tesouro Público no tempo do governo do presidente Chissano, quando queria criar uma burguesia frelimista. Surgiram as TSLs, onde andam hoje. E depois apareceu a ideia dos 7 milhões por distrito para dar emprego. Quantas pessoas foram empregadas? Quer dizer, esta é uma maneira de distribuir dinheiro. Essa ideia de pegar dinheiro, dar a empresas falidas, não concordo muito com ela. Agora, se a empresa está a trabalhar, está a laborar, nós reconhecemos, tem dificuldade de pagar o salário, sim senhor, pode ir ao Instituto Nacional de Segurança Social e pedir este empréstimo para pagar os salários. Porque a outra contraparte vai ser difícil as pessoas devolverem o dinheiro, já nos provaram, e são as mesmas pessoas que vão ir buscar dinheiro. Mas não é a mesma coisa, Muxanga. Por exemplo, eu sou uma empresa em dificuldades, não é? Vou buscar dinheiro, digo que é para pagar, até posso aplicar mesmo em pagamento de salários, que é para aquele dinheiro que era para atividade produtiva, eu usar para outra coisa. Portanto, eu penso que ao se dar o dinheiro à empresa, é um ato de confiança que se dá. A empresa não vai devolver o dinheiro. Chama aqui os exemplos. Mas mesmo o dinheiro que foi tirado do Tesouro, quando o Manuel Changa era diretor nacional do Tesouro, conta geral de 2002. Vai lá ver. Mas há uma necessidade de... Não podemos brincar, não podemos pegar... Mas, Dona Muxanga, se a sua premissa é de que deve-se financiar o pagamento de salários, as empresas podem socorrer-se desse dinheiro, pagam salários e não devolvem na mesma. Não devolvem na mesma. Portanto, o risco, independente da utilidade, portanto, não faz diferença. Mas para mim, se é pagamento de salário, foi diretamente ao trabalhador. Já não é como aquela história de alguém, por exemplo, entender que quero melhorar o meu estúdio de televisão, vai carregar 3 milhões de dólares e depois desaparece. Mas você procura onde é que ele pisou, já não existe, nem empregado, nem mulher dele, nem os filhos. Deixou tudo, fugiu por roubou dinheiro do Estado. Ao dar para pagar salário, está a desonorar o empresário daquele valor, o que significa que ele pode levar um outro dinheiro para fugir com ele. Portanto, a questão para mim é que os dinheiros têm que ser devolvidos. O dinheiro tem que ser dado às empresas que pagam o INSS. Os dinheiros têm que também ser entregues às empresas, sobretudo de cariz social, como da educação, como da saúde, porque todas as empresas... Aqui uma nuance que é importante, o governo diz que vai ser através da banca comercial, portanto, não vai ser o INSS a dar diretamente este dinheiro, significa ser a banca comercial, mas vai ser sempre dentro dos critérios, em termos de rigor que se pede. Mas serão sempre bonificados. Obviamente, com taxas de juros diferentes então, daquelas... O governo, porque bonificados, tem capacidade de negociar com a banca, que olha, as empresas elegíveis são deixa também. A minha questão é esta. O dinheiro que se tirou no Tesouro Público para financiar empresas, as várias empresas, vão pegar a conta geral de 2002, vão ver quantas empresas eram. Procurem ver quantas empresas já pagaram. E onde é que estão essas empresas? Essas empresas já não têm patrimônio, não têm trabalhador, não têm dono. Hoje, o nosso banco, quanto dinheiro foi tirado do Instituto de Segurança Social? O que é que fez? Onde é que está o banco? Mas o que é que está a fazer? Essas foram as opções de investimento, atenção, opções de investimento do INSS, quer que o nosso banco, quer com o CR Aviation, foram opções de investimento, que é diferente aqui da criação deste fundo do governo através da banca comercial. Mas também é preciso ver, para tudo já feito, nós estamos a falar de 1 bilhão através do BNI, 600 milhões através do Instituto Nacional de Segurança Social. Em dólares, estamos a falar de cerca de 23, 25 milhões de dólares. Continua a ser uma gota no oceano para aquilo que são as necessidades das empresas, do setor empresarial. Quando nós olhamos porque é que o Estado está a recorrer a estas fontes de financiamento, é que voltamos à questão da Ematum que falámos. A Ematum fechou muitas portas de capacidade de financiamento para a economia. O endividamento, o nosso endividamento está acima dos 100% do PIB.
Só os números foram revelados na última semana relativamente ao endividamento interno. Estamos a falar de cerca de 170 mil milhões de meticais. Quando este mandato começou, o endividamento andava nos 50, 60, se não estou em erro. Significa que quase triplicou o endividamento interno. É por aí que eu falo do pacto. Significa que o Estado não tem muita margem de se financiar através de outras vias. Terá de olhar sempre para o... Mas é por isso que eu repito a questão do pacto de regime. Porque quando você tem um governo com mais opções, significa que você pode ter outras caras que, em termos de negociação, podem dar maior confiança. Mas o problema é que o nosso governo está fechado num pequeno grupo, exclui a maior parte exclui muita inteligência que anda por aí, mas também não consegue lavar a cara e acaba perdendo. Porque é um círculo vicioso. Como é que vais emprestar dinheiro às empresas quando você deve milhões a estas empresas? Portanto, aqui há duas coisas que não ser feitas. Uma é que o governo tem que pagar o que deve às empresas. E a outra é ajudar. Agora, você está a dever a uma empresa e ajuda essa empresa, aí é que é complexo. Muito bem, vamos avançar para o último ponto. O Governo também anunciou cortes de 10% na taxa de energia a partir deste mês. Vai igualmente cortar, vai igualmente diferir o pagamento da taxa fixa para a indústria hoteleira, as indústrias hoteleira, cultural e desportiva. Penso que terão acompanhado nas últimas semanas os setores de turismo, vários empreendimentos de turismo, culturais e desportivos estavam a queixar-se, porque mesmo sem funcionar, tinham que pagar taxas elevadíssimas de eletricidade devido à taxa fixa que é elevadíssima. O Estado faz o diferimento dessa taxa, ainda corta 10% no consumo. Queria ouvir o Feliz. Eu penso que esta situação foi manifesta através da Confederação das Associações Econômicas, que era uma questão pertinente para aliviar aquilo que é o peso do ponto de vista de funcionamento das empresas. Eu acredito que esta medida foi muito assertiva, é uma questão que vai aliviar, de certa maneira, as empresas, porque é uma questão, energia sempre falou-se que tem que se aliviar a energia, o custo de energia. Eu acredito que o governo tomou uma posição pertinente no sentido de aliviar aquilo que são os custos de energia para permitir que as empresas continuem a funcionar. António Mchango. Eu acho que 10% é muito pouco, muito insignificante, é gota no oceano, não vai aliviar nada. É uma questão de populismo político. Eu acho que, considerando que a Urabassa é nossa, aqui nós podíamos ir um pouco mais. E no futuro podíamos vir a cobrar o melhor do que o que está-se a tentar fazer. Já há muito tempo os moçambicanos reclamavam o custo da energia no seu país quando a energia é produzida aqui. Quando é combustível, dizem que Moçambique não tem refinarias. Mas tem custo a produção de energia. Deixa-me falar. Tem custos. Deixa-me falar. O que eu acho é que 10% é muito pouco. Portanto, acho que o governo devia ter ido mais além. Devia ter ido um pouco mais. Silvério Nguane. Bom, quem olhar o orçamento deste ano, há de ver que o maior bolo do nosso orçamento vem do RPS, ou seja, do pagamento que as pessoas fazem, que são deduzidos dos seus salários. Estes é que são os grandes contribuintes para o orçamento do Estado. Não são as empresas, não, são mesmo as pessoas. Eu acho que este dado é muito importante para as políticas públicas. Portanto, este 10%, como está a ser dito, vem por via do CTA das empresas, não é? Mas, por exemplo, nós temos o ensino que é feito através da televisão. Este ensino pressupõe que as famílias tenham televisão em casa. E para ter televisão é preciso que tenha energia elétrica. A minha pergunta é, qual é a política, qual é o pensamento que o governo tem para ajudar as famílias pobres no custo da energia, que neste momento da pandemia é importante para manter as crianças, mesmo se não for um estudo tão sério, mas pelo menos a criança está ali dentro da televisão, a aprender a contar, a aprender a fazer contas, a aprender a ler. Portanto, parece-me que essas políticas nos remetem a um governo liberal, a um governo dos ricos, das empresas, dos poderosos, que é importante porque são eles que dão
o emprego depois. Mas também tem que se pensar sempre no pobre, no incapaz. A comunicação do primeiro-ministro que fez no Parlamento, vou ler aqui para ficar mais claro, é o ponto 23, diz que o governo decidiu igualmente isentar a fatura de cobrança de energia aos clientes da tarifa social. Então significa que vai um pouco ao encontro desta ideia. Mas não explicou como é que... Mas isentou de que maneira? A energia passa a ser grátis, porque agora é pré-pago. Portanto, devia ter sido explícito. Por exemplo, quando fala de desemprego, dizer, vamos cortar 10%. Isentar as famílias, até isso traz confusão. Significa que nós, esta semana, os pobres não vão pagar energia de tarifa social. Como é que isso vai ser? Portanto, parece-me da mesma maneira que somos claros quando se trata das grandes corporações, dos que podem, também temos que nos concentrar também nos pequenos, nos que têm menos. Então, Changa, mesmo para ser dados? Esta questão é muito séria. Eu estava a dar voltas hoje na Matola por causa da Covid, para ver como é que as pessoas usam as máscaras. Acabei chegando à conclusão que não estão a usar as máscaras, estão a fazer muito mal. Constatei uma coisa. Está-se a montar tubagem de água. E as pessoas todas estão contra a máquina que está a cavar. Porque dizem, nós não vamos desligar essa água. Porque a água da FIPAG é 3 vezes mais cara do que os furos dos privados. Portanto, o governo tem que trazer medidas que vão ter impacto na vida das pessoas. Não vale a pena andar a fazer discurso de Nhamombe encanado quando não consegue trazer a realidade. Nós ficamos aqui com a questão do algodão. Até agora o governo não disse como é que vai pagar o subsídio de algodão. Agora está-se a falar de energia. Está a ficar claro que não há como isentar as famílias porque a energia é pré-pago. Está-se a falar do dinheiro do Instituto Nacional de Segurança Social. Não está a ficar claro como é que esse dinheiro vai ser distribuído. Quer dizer, isso só vai criar problemas só. Muito bem, vamos terminar por aqui. É certo, o governo diz que este pacote que anunciou vai significar então um esforço de 2,5 mil milhões para o orçamento de Estado, que é certo é que continua muito aquém daquilo que são de facto as necessidades. Só para termos uma ideia, portanto, a CTA apresentou um estudo no mês passado em que mostrava que os custos para as empresas estavam à volta dos 350 milhões de dólares. Daquilo que são as transferências diretas, a disponibilidade direta, estamos a falar de dinheiro disponível para a tesouraria, à volta de 25 milhões de dólares, mais obviamente aquele outro das isenções de pagamento dos impostos de conta, do RPC, no caso das empresas com rendimentos até 2,5 milhões de meticais. O que é certo é que, como está a ficar claro, nenhuma economia no mundo vai ser capaz de sobreviver sem uma grande intervenção do Estado através de fontes de financiamento para contribuir para a liquidez das empresas. Vamos ver então como é que, no nosso caso, conseguimos sair desta situação. Terminamos aqui o programa, na esperança então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo em termos de pontos de vista. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos e até lá.